Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Eu me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Testemunhos Espirituais, onde nós trazemos reflexões acerca da Palavra de Deus e também mostramos experiências que mostram que Deus é verdadeiro. E o vídeo de hoje, o tema está muito interessante. Nós vamos falar sobre experiências de quase morte. Isso mesmo, são relatos, testemunhos de pessoas que estiveram na beira da morte e retornaram, muitas das vezes de forma milagrosa, e isso é um tema bastante pesquisado, embora pouco conhecido das pessoas. E eu vou trazer a experiência de um indiano chamado Santosh Akhardi, que nunca foi ensinado acerca do cristianismo, mas durante essa experiência ele teve uma visão, né? Ele primeiro passou por um ataque cardíaco e teve uma visão da eternidade, e que muito se assemelha aos relatos bíblicos das escrituras, e nós vamos refletir um pouco sobre isso. Eu vou mostrar esse trecho da entrevista dele, portanto fique até o final que o vídeo está muito interessante. Pois bem, esse tema de experiências de quase morte, no inglês, é denominado de Near Death Experience, chamados de NDEs, e existe um pastor norte-americano, John Burke, o nome dele, que ele era agnóstico, era uma pessoa, um engenheiro de formação, portanto uma pessoa com uma mentalidade bastante incrédula, né? Cético, sempre valorizou o método científico, não cria em Deus de maneira nenhuma, mas sempre assim esteve aberto para essa possibilidade, né? É isso que é o agnóstico, diferente de um ateu que não acredita de forma alguma na existência de Deus. O agnóstico, ele não crê que Deus possa existir, mas também ele não nega a possibilidade. Ele é uma pessoa mais flexível. Então, esse John Burke, ele, quando o pai dele foi acometido de câncer, ele esteve com o pai no hospital e viu um livro que falava de experiências de quase morte. E ele, a partir daquela leitura, ele viu que era um campo bastante interessante da ciência, e viu esses relatos de pacientes que haviam estado em fase terminal, outros sem nenhuma atividade cerebral ou até sem batimentos cardíacos, mas voltavam desses quadros e se recuperavam de forma milagrosa. E não só isso, mas falavam de realidades, dimensões espirituais que nós aqui na Terra não temos acesso. Muitos deles também tinham algo chamado de revisão da vida, que é como se tudo que eles fizeram durante a vida passasse numa tela em fração de segundos, tanto os seus acertos como também aquilo que era de negativo. E muitos desses ouviam a voz que dizia assim: o que você fez com a vida que eu lhe dei? E sentiam uma presença amorosa de um ser luminoso, e que eles reconheciam como Deus, como o Criador. E pessoas de diversas nacionalidades diferentes, diversas culturas, diversas religiões, acabavam relatando experiências bastante parecidas, comuns dessa dimensão espiritual. Alguns passavam por portais, por dimensões, e iam para outros mundos, e lá encontravam esse ser que perguntava acerca da vida deles, né? E assim aconteceu com esse indiano, que era Santosh Akhardi, que era engenheiro de produção e cujo pai era um grande sacerdote hindu, né, da religião indiana, que, para quem não sabe, o hinduísmo prega o politeísmo. Então eles têm milhares de deuses, é uma das religiões que tem mais deuses existentes. Ele nunca soube a respeito de Bíblia ou em relação ao cristianismo. Isso nunca foi algo ensinado a ele. Tudo que ele aprendeu durante a infância foi em relação ao hinduísmo. É claro que quando ele cresceu, ele teve acesso a outros
a outras culturas, foi trabalhar também no exterior e acabou não sendo praticante dessa religião. Aí, ao longo da vida, já quando ele já estava aí na sua maturidade, senhor, né, de idade, ele foi acometido de uma enfermidade chamada de cálculos biliares, que é similar ao cálculo renal, mas esse cálculo, que é uma pedra, ela se forma na vesícula biliar, né? E esses cálculos eles estouraram e perfuraram o pâncreas dele. Como consequência, gerou uma infecção que ocasionou uma parada cardiorrespiratória. E aí ele conta essa experiência, eu vou colocar o trecho agora, vocês vão ver, e depois dessa experiência que ele ficou sem batimentos cardíacos, entrou num coma induzido e ele tem acesso a uma realidade, a uma dimensão espiritual e se encontra com um ser que ele diz é o Todo-Poderoso. Ele reconheceu como sendo um ser de grande poder e majestade. E então, vejam comigo agora. As my Hindu belief, I thought if I die, then that should be it. Maybe I'll come back as another living thing in this life. But it did not happen. I heard code blue, code blue. I asked the doctors what actually happened. He said, well, they could not revive your heart. A bright light was appearing before me. I fell in love with that light because it was protecting me from any harm, taking me somewhere safer. The light stopped, and I saw that light was shining on top of a beautiful compound. Inside that compound, or complex I should say, there's a lot of mansions, big buildings, absolutely gorgeous, square-shaped. It is very high walls, and I saw there's 12 magnificent gates there, beautiful gates, many angels. They're protecting that gate. I knew I was looking at the kingdom of heaven. I saw there was a huge throne, and on that throne there was the Almighty. Pois bem, como nós vimos, o Santoshi ele fala que ele ouviu, né, dos médicos dizendo código azul, que é a parada cardíaca. E depois disso, ele viu uma luz, né, brilhante, aconchegante, e ele ficou, né, se apaixonou por aquela luz. E depois foi transportado para essa dimensão, essa outra realidade, onde ele viu um complexo, ele diz um complexo de edificações dourado, brilhante, né? E dentro havia muitas mansões. E o mais interessante é que o relato dele se assemelha muito com a visão que o apóstolo João teve em Apocalipse, quando ele vê a Nova Jerusalém, que era uma cidade num formato quadrado, né? Quadrangular, e que ela possuía muros altos. E nessa experiência que Santoshi teve também, ele vê que era um complexo quadrangular e que havia 12 portões e cada um deles era defendido por um anjo. Imagine só. Essa experiência também é relatada no texto de Apocalipse com essa mesma riqueza de detalhes. Agora, através do apóstolo João, cerca de 2000 e poucos anos atrás. Então, nós vemos aqui como esse relato dessa experiência de Santoshi se assemelha com aquilo que está nas Escrituras. E ele não teve acesso a isso porque ele era de uma outra cultura, ele nunca teve acesso à Bíblia ou a Cristo ou alguma outra coisa. Então, isso é o mais interessante. E ele diz que viu um trono também, e sobre esse trono estava sentado um ser, né, que ele entendeu, ele só pôde olhar uma vez, depois ele não teve mais coragem, porque os pecados dele, ele diz que ele lembrou de todos os pecados. Não é que o ser estivesse julgando ele, mas ele mesmo, diante daquela majestade, daquela santidade desse ser que estava sentado sobre o trono, ele disse que era um ser de grande estatura, né? Ele viu os pecados dele diante dele, lembrou e se sentiu constrangido diante desse ser. Então, é uma experiência assim
fantástica, que nós vemos muitos aspectos que dizem respeito às Escrituras e que estão alinhados com a verdade bíblica. Ele também viu que existia uma porta estreita, que ele fala que a passagem dele para essa cidade estava fechada, apenas havia essa porta que dava acesso e que passava uma pessoa por vez. E ele perguntou para você, disse: Senhor, na próxima vez que eu encontrar o Senhor, eu quero passar pela porta estreita. O que é que eu preciso fazer para passar pela porta estreita? E aí ele pediu 5 instruções que não estão nesse vídeo, mas eu vou contar para vocês, que estão presentes no livro do pastor John Burke, né, que ele juntou todas essas experiências de quase morte de diversos indivíduos. Então no livro ele conta com mais detalhes a experiência de Santoshi, e Santoshi pediu algumas instruções, né? Ele pediu para Deus assim: Senhor, onde é que eu devo te adorar? Em qual mesquita? Em qual templo? Em qual religião eu devo te adorar? E ele disse que o ser ficou em silêncio por um tempo. E depois falou a ele. Ele disse: eu quero que você seja sincero comigo e ande comigo 24 horas por dia, 365 dias do ano. Ou seja, não era sobre uma religião específica, sobre um rito, sobre ir aos domingos para uma religião e achar que isso é o que gera salvação ou santificação. Não. A relação com Deus, ela é algo que é diário e é baseado na sinceridade. Então essa foi uma das primeiras recomendações de Deus para ele. E depois o Senhor deu 5 instruções para que ele entrasse pela porta estreita. E aqui eu vou fazer um resumo dessas instruções. A primeira delas foi: sempre conte a verdade. Ou seja, ele entendeu que não só era necessário se afastar das práticas enganosas e da mentira, mas também que era necessário ele testemunhar dessa experiência que ele teve, dessa realidade espiritual, falar isso para mais pessoas, que de fato a dimensão espiritual existe, o reino de Deus é real e que para nós entrarmos pela porta estreita também nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e deixar a velha vida para trás. Então a primeira instrução foi: sempre fale a verdade. A segunda instrução que ele recebeu do Senhor foi: o salário do pecado é a morte. Veja só, isso aqui está baseado totalmente nas Escrituras, né? Nós vemos ali quando é dito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a salvação, ela é através, né, dessa graça derramada pelo o sacrifício de Jesus, que nos redime do pecado. Mas o Senhor não nos liberta para que nós voltemos a pecar. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Porque caso nós voltemos ao pecado, é como se nós estivéssemos envergonhando e crucificando o Filho de Deus novamente. Então a liberdade que Cristo nos dá é para que nós o amemos em sinceridade de coração e nos afastemos do pecado de uma vez por todas. É para aniquilar o pecado e morrer para o pecado, uma vez que o pecado já foi pago por Cristo na cruz. Então a segunda instrução foi essa: não peque mais. Ele falou, né, assim como o Senhor Jesus falava quando curava alguém: vai, não peques mais, porque o salário do pecado é a morte. A terceira instrução foi: se renda de forma completa na sua vida cotidiana. Ou seja, o Senhor pediu para que ele o buscasse com sinceridade, com intensidade de coração, sendo vigilante todos os dias, de forma contínua, buscando construir essa relação de intimidade com Deus. A quarta instrução foi: ande comigo. E ele falou que ele não entendeu bem sobre isso, né, sobre o que é andar com Deus, mas o Senhor fala, né, que aquele que me ama guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos para ele e nele faremos morada. Então, se você ama ao Senhor e guarda os seus mandamentos, as suas instruções, aquilo que há de mais precioso que ele pregou e deixou para nós, você vai andar diariamente com Deus. Você vai estar sempre acompanhado do Rei dos Reis, até porque ele falou: eis que eu estou convosco
até a consumação dos séculos, né? Então, ele é o Deus conosco, que está presente dentro de nós quando nós fazemos a vontade dele. E a última instrução foi: sempre seja gentil às pessoas necessitadas. E aí ele entendeu que não era somente aqueles que eram pobres materialmente, mas também aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que estão passando por uma pobreza emocional, pobreza espiritual. Nós devemos, uma vez restaurados, levar o amor de Deus como esse veículo, né, condutor de transformação, de restauração na vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque não adianta nada você guardar os talentos, guardar o tesouro da salvação para si mesmo. Você tem que compartilhá-lo com as pessoas que também necessitam. Então, nós vemos também que essa quinta instrução aqui, ela está alinhada à palavra de Deus, quando o Senhor fala que o segundo maior mandamento é que nós amemos o próximo como a nós mesmos. E o mais interessante na vida de Santosh é que depois ele voltou à vida, né, e foi curado dessa enfermidade, desses cálculos, né, biliares, e ele depois foi convidado para um culto. A filha dele passou a frequentar uma igreja cristã e ele foi convidado para um culto. E quando ele chegou no culto, ele disse que ele sentiu a presença, o mesmo amor daquele ser, né, que falou com ele durante essa experiência de quase morte. Mas não só isso, a palavra daquele dia era sobre a porta estreita. Como entrar pela porta estreita. E ele lembrou logo da visão, né, da experiência que ele teve, quando ele viu uma porta estreita que cabia somente ele, só ele podia passar por ela. E a partir dali ele se converteu, e o Senhor também recomendou, né, que ele escrevesse essas experiências e publicasse 2 livros acerca disso. Ele também publicou, relatando com mais riquezas de detalhes essa experiência que ele teve e que mudou a vida dele. Alguém que tinha uma história de vida completamente diferente do hinduísmo, que nunca conheceu sobre o cristianismo, sobre Cristo. Ele tem essa parada cardíaca e tem acesso, olha só, a esses mistérios que estão presentes ali na palavra de Deus, as mansões celestiais, a cidade com os 12 portais e os 12 anjos guardando a Nova Jerusalém, assim como o apóstolo João viu também. E foi o testemunho de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Também vou trazer muitos outros vídeos acerca de experiências espirituais, para que assim nós possamos edificar a nossa fé. Recomendo a todos também que queiram conhecer mais a respeito, para procurarem. Existe esse livro aí do pastor John Burke, que é Imagine o Céu, onde ele traz essas experiências de quase morte. Também tem um documentário na Amazon Prime, também por envolvimento desse pastor e com outros pesquisadores, médicos e pacientes que tiveram essas experiências, que é chamado de After Death, né? Documentário após a morte. E fala também muitos relatos de pessoas que conheceram o outro lado, viram Cristo, viram o trono de Deus muitas das vezes e voltaram de uma forma diferente, né? E abandonaram velhas práticas para viver uma novidade de vida. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, comente abaixo. Você já ouviu alguma experiência a respeito disso? Comente aqui também, para que assim nós possamos compartilhar os nossos testemunhos. Muito obrigado.